Oi pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. O tema hoje é produção, preparação e distribuição do ar comprimido. Isso aqui é uma das coisas mais importantes que tem que ser observada quando da instalação de uma linha pneumática. Compressores. Então, os compressores são equipamentos utilizados para a manipulação de fluidos no estado gasoso, elevando a pressão de uma atmosfera a uma pressão de trabalho desejada. Então, a ideia é comprimir o ar. Tipos de compressores. Então, existem os compressores que são chamados de compressores por deslocamento volumétrico. Eles se baseiam no princípio da redução de volume, ou seja, consegue-se a compressão enviando o ar para dentro de uma câmara de compressão, que então é fechada, e posteriormente esta câmara sofre redução de volume, pressurizando o ar. Também é denominado compressor de deslocamento positivo, e é compreendido como um compressor de êmbolo ou pistão, são os mais usuais. O outro tipo são os compressores por deslocamento dinâmico. Baseiam-se no princípio de fluxo, succionando o ar de um lado e comprimindo de outro por aceleração de massa, ou seja, a elevação de pressão é obtida por meio de conversão de energia cinética em pressão durante a passagem do ar através do compressor, uma turbina. Também é denominado compressor de deslocamento dinâmico. Então nós temos vários tipos de compressores, os de deslocamento positivo e os de deslocamento dinâmico. Dentre os de deslocamento positivo, nós temos ainda os alternativos e os rotativos. Os rotativos aqui, o compressor de palhetas é o mais usual, mais barato, compressor de parafuso, pressões maiores e maior estabilidade, compressor Roots. Entre os sistemas alternativos nós temos um compressor de êmbolos radiais, compressor de êmbolos e o compressor de membrana. Compressor de membrana são para pequenas aplicações. Deslocamento dinâmico, nós temos turbocompressor, turbocompressor radial e turbocompressor axial. Compressor de pistão ou êmbolo. Então a simbologia do compressor é sempre a mesma. Ela vai ter aqui uma ligação, que normalmente aqui vai vir um motor, né? É acoplado ao motor. Isso aqui é a simbologia apenas do compressor. Aí tem um triangulinho indicando o sentido de circulação do ar. Então, o compressor de êmbolo, ele tem um êmbolo que vai estar se movimentando aqui. Então, quando o êmbolo desce, diferença de pressão, ele vai preencher a câmara aqui com ar vindo da atmosfera. Aí, quando ele volta e está subindo, ele aumenta a pressão, fecha aqui. E aqui na saída, ele vai... Então, a gente tem aqui, que a gente chama de volante ou virabrequim, para movimentar o êmbolo. A biela. E aqui está o êmbolo. Aqui a gente é chamado válvula de admissão. E aqui na saída é a válvula de descarga. Então você faz o ajuste da válvula de descarga para ela abrir quando atingir uma certa pressão e aí manda para o reservatório. Compressores de duplo pistão, a ideia é a mesma, a simbologia não diferencia o tipo, é sempre o mesmo. Aqui a gente tem trabalhando alternado, um êmbolo e outro. E aí um vai fazendo aqui a compressão do sinal. Aqui tem um sistema de refrigeração. Esses tipos de compressores, ele suporta pressões acima de 10 bar. Ele tem um agravante de contaminar o ar com óleo. É chamado de compressão pulsante, mas ele tem um baixo custo. Então o sistema de refrigeração é para ajudar a diminuir a temperatura. E aqui ele tem um êmbolo tamanho menor
para descarga para o tanque. Aí tem os compressores de pistão com membrana. Simbologia não muda. Aí nós temos aqui uma membrana. Conforme o êmbolo desce, ele libera a membrana. O ar entra por diferença de pressão. E aí depois, quando empurra o êmbolo, ele fecha a entrada. E atingir uma certa pressão é enviada para o tanque. Ele tem a característica de ser isento de contaminação, porém só não atinge altas pressões, é mais para pequenas aplicações. A compressão é do tipo pulsante, são para baixas vazões e pequenas aplicações. Então aqui está a membrana. Um outro tipo são os compressores de palhetas. Simbologia então é a mesma. Aqui temos o compressor de palhetas. Aqui são as palhetas, elas são soltas aqui dentro e elas vão se estendendo com o giro do motor. Então é isento de lubrificação. Também não é para pressões muito altas, mas é um dos mais utilizados por ter um preço acessível. Compressão do tipo contínua e pode ser utilizado também como bomba de vácuo. Ele tem a característica, aqui são então as palhetas, que elas vão se estendendo conforme o giro do motor, e aí ela vai captando o ar, depois ela vai diminuindo o volume, fazendo a compressão, e aí libera para o tanque. O rotor ele tem que ser excêntrico, né? Ou seja, o eixo do rotor aqui não é o mesmo centro do eixo de fora, para poder ter a circulação do ar aqui. Depois nós temos o compressor de duplo parafuso. Esse compressor ele tem a característica de fazer a compressão através dos anéis aqui do parafuso. E ele vai comprimindo. A característica dele é que também é de compressão contínua. Eles são para altas vazões, baixo desgaste, ou seja, tem uma baixa manutenção, porém o custo dele é mais elevado. Ele tem grande aplicação na indústria, principalmente indústria que consome muito ar comprimido. Quais são os itens para a seleção de compressores? Então, o primeiro item é o volume de ar a ser fornecido. Então, a quantidade de ar que está sendo fornecida pelo compressor. Podemos ter o volume de ar fornecido teórico, aquele obtido por cálculos, porém, apenas o volume de ar fornecido efetivo pelo compressor é o que interessa, pois com este é que são acionados e comandados os aparelhos pneumáticos. Pressão. A pressão de regime é a pressão fornecida pelo compressor, bem como a pressão do reservatório e a pressão na rede distribuidora até o consumidor. Então a gente tem o que a gente chama de pressão de regime. Pressão de trabalho é a pressão necessária nos pontos de trabalho. Então a pressão de trabalho tem que ser sempre abaixo da pressão de regime do compressor. No mínimo 2 bar de diferença. A pressão de trabalho nas fábricas normalmente gira em torno de 6 bar. E os elementos de trabalho estão construídos para esta faixa, que é tido como pressão normalizada ou também chamada pressão econômica. Acionamento. O acionamento dos compressores, conforme as necessidades fabris, será por motor elétrico, é o mais comum, ou um motor a explosão, que pode ser a gasolina ou óleo diesel, tratando-se de uma estação móvel. Acionamento por motor elétrico.
É o tipo mais comum, aplicado aos compressores de uso na indústria e em oficinas. Os motores vão de baixa potência, meio HP, para usos domésticos, a grandes potências, até 750 HP, para uso industrial com grandes reservatórios. Então aqui nós temos uma foto de um compressor. Então aqui está o compressor que vai a bomba, aqui está o motor elétrico e o reservatório onde vai estar o ar comprimido. Acionamento por motor a combustão é um sistema adotado em regiões pouco favorecidas por rede elétrica ou por questões de racionamento do motor elétrico por fator de demanda da empresa. Então é muito comum, às vezes, a empresa tem um fator de demanda contratado e quando ela percebe que pode passar, ela utiliza um motor a combustão para economizar energia. Esse sistema cobre uma gama de potências, desde pequenas a grandes, em que são utilizados grandes motores automotivos a diesel. Então a diferença aqui é que o motor é um motor a explosão, normalmente a gasolina ou óleo diesel. Sistema de regulagem do compressor. O consumo de ar comprimido não é sempre constante, sendo necessário combinar o volume fornecido pelo compressor com a real demanda. Deste modo, são utilizadas diferentes formas de regulagem que operam entre valores pré-estabelecidos, que mantêm o sistema operando entre uma pressão mínima e uma pressão máxima. Então é muito comum ajustar uma pressão mínima do compressor. Essa pressão mínima, ela normalmente deve ficar uns 2 bar acima da pressão que estiver trabalhando as máquinas da empresa. E a pressão máxima é a capacidade do compressor. Então, dependendo do tipo do compressor, pode-se aumentar um pouco mais ou menos essa pressão máxima. Regulagem por descarga. Então, uma das regulagens é chamada a regulagem por descarga. Neste sistema, durante o funcionamento do compressor, quando é atingida a pressão máxima pré-estabelecida na regulagem, por exemplo, 10 bar, uma válvula limitadora de pressão, chamada válvula de alívio também, então está aqui a válvula, né? Na saída do tanque, do compressor. A presença da válvula de retenção, então, impede que seja esvaziado o ar do reservatório, ele não movimenta para cá, só tem movimento aqui para lá. Essa técnica é utilizada somente em instalações de pequeno porte. Nós temos a regulagem por fechamento. Esse tipo de regulagem utiliza uma válvula direcional, duas vias, com retorno por mola. A mola, entretanto, é regulada para comutar somente quando a pressão máxima, que é a pressão de fechamento, for atingida. Deste modo, a alimentação do compressor é interrompida, permanecendo assim até que a pressão do compressor caia ao nível mínimo pré-estabelecido, quando então a válvula volta a abrir. Essa técnica é muito utilizada com compressores de pistão. Regulagem intermitente, essa aqui é a mais utilizada na indústria. Trata-se de um sistema de regulagem aplicado ao acionamento por motor elétrico. Então nós temos um pressostato ligado na rede de alimentação do motor, e ao ser atingida uma pressão máxima admissível, programada no pressostato, há o desligamento da chave comutadora. Após a compressão, então desliga o motor, né, e para a compressão. Após a pressão da rede cair abaixo de um valor mínimo pré-estabelecido, o pressostato desliga-se, reativando o funcionamento do motor. Então, a chave aqui volta a abrir, liberando aqui. Então, precisa da rede elétrica e do motor. Né? Então, o pressostato controla o motor que vai estar acoplado ao compressor. Termos de refrigeração. Provocado pela compressão do ar e pelo atrito, cria-se calor no compressor, o qual deve ser dissipado. Conforme o grau de temperatura no compressor, é necessário escolher a refrigeração mais adequada.
Compressores pequenos são suficientes, aletas, que são palhetas de aeração, para que o calor seja dissipado. Compressores maiores estão equipados com ventilador para dissipar o calor. Tratando-se de uma estação de compressores com uma faixa de potência mais elevada, uma refrigeração a ar seria insuficiente. Aí, normalmente, eles devem ter uma refrigeração a água circulante com uma torre de refrigeração ou água corrente. O local de montagem. A estação de compressores deve ser montada dentro de um ambiente fechado, com proteção acústica, porque ele é barulhento. O ambiente deve ter boa entrada de ar. Escolher. O ar sugado deve ser fresco, seco e livre de poeira. Então tem que ser escolhido bem o local onde instalar os compressores. Preparação do ar comprimido. Em termos de umidade, o ar atmosférico é uma mistura de gases, principalmente oxigênio e nitrogênio, e contém contaminantes de 3 tipos básicos: água, óleo e poeira. As partículas de poeira, em geral abrasivas, e o óleo queimado no ambiente de lubrificação do compressor são responsáveis por manchas nos produtos. A água é responsável por outra série de inconvenientes que mencionaremos adiante. O compressor, ao admitir o ar, ele aspira também os seus compostos, e ao comprimir, adiciona a essa mistura o calor sob a forma de pressão e temperatura, além de adicionar óleo lubrificante. Sabemos que a quantidade de água absorvida pelo ar está relacionada com a sua temperatura e volume. Quanto mais alta a temperatura, mais umidade vai ter. Durante a compressão, verifica-se uma elevação considerável na temperatura. A capacidade de retenção da água pelo ar está relacionada com a temperatura. Sendo assim, não haverá precipitação no interior das câmaras de compressão. A precipitação de água ocorrerá quando o ar sofrer um resfriamento, seja no resfriador ou na linha de distribuição. Isto explica porque no ar comprimido existe sempre ar saturado com vapor d'água em suspensão, que se precipita ao longo das tubulações na proporção em que vai se resfriando. Quando o ar é resfriado a pressão constante, a temperatura diminui, então a parcial do vapor será igual à pressão de saturação no ponto de orvalho. Qualquer resfriamento adicional provocará condensação da umidade. Então, o ponto de orvalho é o estado termodinâmico correspondente ao início da condensação do vapor d'água, então, transformação de gás para líquido, quando o ar úmido é resfriado e a pressão parcial do vapor é constante. A presença da água condensada nas linhas de ar, causada pela diminuição de temperatura, trará várias consequências. Ela destrói a película lubrificante existente entre as duas superfícies que estão em contato, acarretando desgaste prematuro e reduzindo a vida útil das peças, válvulas, cilindros, etc. Prejudica a produção de peças, arrasta partículas sólidas que prejudicarão o funcionamento dos componentes pneumáticos, aumenta o índice de manutenção, impossibilita a aplicação em equipamentos de pulverização, provoca golpes de ariete em superfícies adjacentes. Portanto, é da maior importância que grande parte da água, bem como dos resíduos de óleo, seja removida do ar para evitar a redução de todos os dispositivos e máquinas pneumáticas. Produção, preparação e distribuição de ar. Então aqui nós temos todo o sistema de produção, preparação e distribuição. Então, normalmente a gente tem que ter filtro para aspirar o ar que está vindo da atmosfera. Aí vai passar no compressor, que normalmente é através de um motor, acoplado a um motor. Ele tem que passar por um sistema de resfriamento. Às vezes aí no próprio motor, compressores menores está no próprio
compressor, filtros, secagem, armazenagem, distribuição, e aqui a unidade de tratamento. Em cada posto de trabalho é obrigatório utilizar uma unidade de tratamento antes de entrar no sistema, para não prejudicar o funcionamento das válvulas. Rede de ar comprimido. Depois de todo o tratamento aqui, a gente vai ter que distribuir e levar para a fábrica, e aí é o que nós vamos estudar mais à frente. Então aqui nós temos compressor, depois nós temos um resfriador, isso aqui sistemas maiores, né? Com refrigeração a ar, depois separador de condensados, para já ir tirando a umidade do sistema. Conforme ele vai resfriando, vai criando umidade. Aí nós temos um reservatório, sistemas grandes às vezes é armazenado para não faltar na fábrica e não precisar de compressores maiores. Purgador automático, a água é eliminada automaticamente. Pré-filtro, para tirar ainda as impurezas do ar. Depois temos um secador, para diminuir ainda mais a umidade. Aí aqui a gente tem um purgador automático, eletrônico. Normalmente a gente usa mais um purgador automático para não precisar ficar tirando água, né? Depois aqui 3 tipos de filtros. O filtro coalescente grau X, grau Y e grau Z. Aqui na verdade são diferentes granulações dos sólidos que ele vai eliminar. Então, um filtro que elimina as maiores, depois um pouco menores e as menores o último. Aí a gente tem um separador de água e óleo. Secadores. A secagem pode ocorrer por várias maneiras. A primeira é por resfriamento. Então aqui está o secador. Então aqui nós temos um sistema. O ar que está vindo com umidade, ele vai entrar aqui no secador. Aí aqui normalmente vai ter um sistema para fazer o resfriamento. Então aqui pode ser o gás freon, que vai ajudar a resfriar esse ar que está vindo do compressor. Aí esse ar passa por um reservatório aqui separador, que a umidade vai ficando para baixo, né? E aí tem um dreno para você eliminando a umidade. E o ar mais seco vai para a linha de distribuição. Às vezes é acoplado também um ventilador para ajudar a refrigerar, né? Então as características, ele resfria o ar, necessita de energia externa para tocar o ventilador aqui, né? Reduz a umidade pela condensação do ar e é muito utilizado em indústria metalúrgica. Aí nós temos secadores por absorção, simbologia não diferencia, então é um secador, né? Aí aqui a gente tem, o processo é um processo químico, então sistema por absorção é reação química. Depois nós vamos ver o próximo que é um pouco diferente. Ele não necessita de energia externa, a instalação e manutenção é simples e utiliza-se normalmente o cloreto de cálcio. Então o cloreto de cálcio vai reagir com a água da umidade e vai reter a umidade. Então o ar úmido vai entrando aqui, vai tendo uma reação com o cloreto de cálcio e vai saindo. E tem um purgador para ir eliminando a água que vai se formando. Aí nós temos a secagem por adsorção, simbologia é a mesma. Então nesse sistema aqui, o elemento secante é regenerável, a manutenção é simples, não é preciso parar o fornecimento para regenerar o elemento secante, e normalmente o elemento secante é sílica gel. Ela absorve a umidade do ar que vai estar passando e vai retendo a umidade. Então aqui é diferente, aqui não tem reação química. Aí é chamado de adsorção. O reservatório, então nós temos aqui o reservatório do compressor, né? Então a gente tem normalmente uma tampa de inspeção para olhar o nível do óleo, um manômetro,
um termômetro para medir temperatura, uma válvula limitadora de pressão, para não deixar a pressão às vezes causar algum problema, né? Se tiver alguma falha no sistema, uma válvula de fechamento, um sistema de drenagem, e aí vai para o ar comprimido, vai para a linha. Simbologia então do reservatório é esta. Ela não diferencia o formato de tamanho. Então aqui tem um reservatório. O reservatório ele pode ser só reservatório ou pode ser da próprio compressor. Ele serve para estabilização da rede de ar comprimido, elimina oscilações na rede, é uma garantia de reserva, ele refrigera o ar por sua grande superfície e ele separa parte da umidade por condensação. Então, normalmente ele tem um dreno para você tirar a água que vai acumulando. Preparação final é a unidade de conservação. Então, aqui é uma simbologia simplificada que a gente utiliza, onde esses 3 pontinhos significam um filtro. Aqui a indicação de um manômetro e aqui a indicação de um lubrificante. Hoje em dia não se usa mais lubrificação, tá? Então aqui está a simbologia detalhada. Então aqui é a simbologia de filtro. Aqui é uma válvula de pressão. Então ela regula a pressão do sistema. E um indicador que é um manômetro. E aqui é um lubrificador. Então aqui está o sistema. Então toda a entrada de máquina vai precisar ter esse sistema aqui. Esse sistema de lubrificação que era por efeito Venturi, onde você põe óleo, praticamente não existe mais. Então só existe aqui agora um sistema para você fazer a drenagem da umidade, controlar a pressão. E a lubrificação agora é feita num sistema diferente, porque o óleo é prejudicial à natureza. A vazão total é normalmente em metros cúbicos por hora, é determinante para o tamanho da unidade. Uma demanda de ar grande demais provoca uma queda de pressão nos aparelhos, então a gente não pode deixar consumir demais, tem que ser uma coisa mais suave. Devem-se observar rigorosamente os dados indicados pelos fabricantes. A pressão de trabalho nunca deve ser superior à indicada no aparelho. A temperatura não deve ser maior que 50 graus Celsius, porque os corpos são de material sintético normalmente. Muito bem, encerramos então aqui a nossa videoaula, onde falamos sobre o sistema de distribuição, preparação do ar comprimido, os tipos de compressores. Espero vê-los logo mais numa próxima videoaula. Até!